Fala, torcedor vascaíno. O John Textor comentou de novo sobre a 777 no Vasco. E o presidente Pedrinho respondeu o dono do Botafogo nas suas redes sociais. E o porquê Luan Pérez e Maurício Lemos não veio para o Vasco? Você vai saber já já. E Adson realizou sua cirurgia na tíbia e agora o atleta vai estar de volta em torno de 10 a 12 semanas. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Então, sem enrolação, peço o seu like, o seu compartilhamento, sua inscrição no nosso canal, que é muito importante. Agora vamos para as informações, vamos para as notícias, que é muito importante também. Vamos lá? Vamos ler e entender mais ou menos a situação aí, essa treta entre o John Textor e o Vasco, o presidente Pedrinho e etc. Mais uma vez, né, como o John Textor, dono do Botafogo, é polêmico. É com a CBF, agora é comentando sobre o Vasco, coisas que nem sabe, com briga com o Palmeiras, com a Crefisa, com a Leila e etc. Briga com todo mundo o John Textor, né? E aí, surgiu ontem o que o John Textor falou e o presidente Pedrinho acabou respondendo também. Então vamos ler aqui um pouquinho sobre o John Textor. O John Textor, segundo o News Colina, o John Textor, dono do Botafogo, da SAF do Botafogo, se mostrou surpreso com a presença de Pedrinho no debate sobre o fair play financeiro no futebol brasileiro. Para quem não sabe, o Botafogo está contratando diversos jogadores muito caros e tudo mais, e aí o pessoal está questionando sobre fair play financeiro. E aí, o John Textor acabou respondendo e tal lá no Botafogo e acabou citando o Vasco. Então vamos lá o que ele citou e acabou falando sobre o Vasco. Ele comentou o seguinte: eu recentemente conheci o Pedrinho, do Vasco. Eu tenho conhecimento do contrato de SAF que o Vasco fez com a 777, que tinha um valor de investimento muito mais alto do que o do Botafogo. Foi uma surpresa minha saber que o Pedrinho estava nessa reunião, que eu não fui convidado, discutindo temas como limite de investimento. Porém, se a 777 estivesse ainda no Vasco, hoje no Vasco, eles estariam investindo assim como o Botafogo. É inacreditável, né? Absolutamente ele não entende nada do que estava acontecendo no Vasco, nada do contrato com a 777, esse é o ponto, ele não entende nada. O problema do John Textor é que ele não se importa só com o Botafogo, ele se importa com todos os clubes, ele acaba citando todos os clubes, por isso que ele é polêmico, ele acaba falando sobre o Palmeiras, sobre a CBF, querendo apresentar provas que nem tem provas ainda, sobre manipulação de resultado, de etc. E agora comentando sobre o Vasco já pela segunda vez. Ele comentou antes sobre a 777 do Vasco e tudo mais, conversou com o Pedrinho, e aí o Pedrinho fez ele mudar de cabeça e definiu que a 777 realmente fez o contrato ruim. E aí agora tá falando que a 777 ele tem um conhecimento do contrato do Vasco com a 777. Inacreditável. Absolutamente não entende porra nenhuma sobre o Vasco com a 777, tá? E aí o presidente Pedrinho respondeu nas suas redes sociais falando sobre essa situação. Vamos lá, ele respondeu lá no CR Vasco _BR, que é no seu Twitter. Algumas pessoas têm acesso ao Twitter. Então, como muita gente não tem acesso, ele acabou postando no seu Instagram. E aí, inclusive, ele colocou ali em cima, como você está vendo, Vasco. Vamos lá, vamos olhar um pouquinho a nota aqui e a resposta do presidente Pedrinho ao John Textor. Vamos lá. Colocou assim, o Pedrinho: John Textor, na sua insistência de falar o que não sabe, mentiu ao afirmar que eu estava presente na reunião da Comissão Nacional de Clubes. O Vasco foi representado pelo nosso céu, Carlos Amodel. Então já começou aí uma mentira do John Textor. O presidente Pedrinho nem presente nessa reunião ele estava. Já começa uma mentira do John Textor aí. Em vez de ele se preocupar só com o Botafogo, ele se preocupa com todo mundo, acaba citando todo mundo nesse quesito. E mais uma vez falando sobre o Vasco, né? Vamos lá, ele colocou: causou-me estranheza maior a afirmação de que, entre aspas, conhecimento do contrato da SAF que o Vasco fez com a 777, fecha aspas. Uma vez que o contrato citado é rígido por cláusulas de confidencialidade e ao acesso aos termos é restrito. Recentemente, ao se desculpar em público, afirmou que, entre aspas, não conhecia os fatos do desastre da 777. Fecha aspas. Então, esse aí foi a frase que o John Textor acabou falando depois dele bater um papo com o presidente Pedrinho e entender mais ou menos a situação da SAF do Vasco, tá? O Vasco com a 777. Então tá ali. Mas agora, ao conhecer o contrato da Vasco SAF,
John Textor mostra que não entendeu uma única linha e que não sabe nada sobre o Vasco. Exatamente. Por que John Textor se preocupa tanto com o Vasco SAF? Por que, John Textor? Me responda. E Botafoguense, se for assistir esse vídeo também. Por que vocês se preocupam tanto com o Vasco da Gama? Vamos lá. Por que tenta desqualificar o Vasco em uma relação societária que não lhe interessa? Por que, John Textor? As pessoas que precisam entender, de uma vez por todas, que o Vasco de hoje tem representatividade e não se calará jamais diante de qualquer insinuação infundada. E ninguém mais vai faltar com respeito com a instituição que me ensinou o que é ser ético e não mentir. Pedrinho, presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então tá aí a resposta para você na sua lata, John Textor. Em vez de você se preocupar só com o Botafogo, você acaba falando sobre diversos clubes, polêmico pra caramba, tá fazendo um ótimo papel no Botafogo, investindo dinheiro pra caramba, mas tá falando merda. Tá falando merda, tá comentando o Vasco nessa situação aí, que não tem nada a ver com o Vasco também. Sempre não tira o Vasco da boca. Por que, John Textor? Por que você não tira o Vasco da sua boca? Por quê? Não tô entendendo ainda por que disso, tá? Enfim, é mais ou menos esse o assunto. O Vasco acabou respondendo, o presidente Pedrinho acabou respondendo o John Textor naquela fala que a gente colocou na tela. E aí, a informação que a gente tem agora, mudando de assunto, né? É que o Adson realizou a cirurgia na tarde desta quarta-feira, dia 4, para corrigir a fratura na tíbia da perna direita. O procedimento foi realizado com sucesso e o jogador passa bem. Agora o atacante vai ficar entre 10 a 12 semanas se recuperando para voltar aos gramados. Essa informação foi do GE Globo, tá bom? Então, melhoras pro Adson, boa recuperação, obviamente, que se recupere logo, que a gente precisa muito do Adson, vai ser um jogador muito importante pra gente, inclusive, tá bom? Uma boa recuperação pra você, Adson, que logo mais você estará em campo vestindo nossa camisa e nos representando em campo também, tá? Então, é mais ou menos isso aí pra informar vocês que já ocorreu tudo bem a cirurgia do Adson. A outra informação é por que a gente não conseguiu contratar o Luan Pérez e o Maurício Lemos. E o Pedrosa, no seu canal no YouTube, na sua live, ele acabou falando isso aqui. O Luan Pérez pediu um altíssimo salário para fechar com o Vasco. E aí tava ali, o valor girava em torno de que o ex-jogador do clube, Gary Medel, recebia, entre 700 a 800 mil reais por mês. Então, o motivo do Luan Pérez praticamente não vir para o Vasco foi essa pedida muito alta de salário. E realmente, cara, não recebe não. Ele não merece receber esse salário, gente. Me desculpa, mas não tem como a gente pagar 700, 800 mil reais de salário para um jogador que jogou somente 50 minutos em 200 dias. É inacreditável. Eu também não aceito. Sei que se viesse a ser um jogador muito importante, se ele obviamente não se machucasse, não sentisse nada do tipo, porque é um jogador, querendo ou não é um jogador perna de pau, seria um jogador para ajudar a gente, mas, pô, pagar 700 a 800 mil reais pro jogador é inaceitável. Não tem como a gente pagar. Óbvio, a gente tem condições até de pagar, eu acho, tá? Só que, a gente vai pagar 700, 800 mil reais num jogador que atuou 50 minutos, 60 minutos em 200 dias, pô, é inacreditável. Dentro de um ano ele, cara, atua 50 minutos no amistoso ainda pelo Fenerbahçe. Então não tem como a gente pagar 700, 800 mil reais em um salário num jogador como esse, tá bom? Então tá dado feito aí, já foi pro Santos, não tem mais o que a gente comentar sobre o Luan Pérez aqui no nosso canal, beleza? Então é mais ou menos isso aí. E aí, por que o Maurício Lemos não veio? Vamos lá. O Vasco ficou mais de uma semana aguardando a resposta do zagueiro Maurício Lemos. Enquanto isso, ficou sem buscar outro nome da posição no mercado. Então, amador, né? Isso é muito amador, porque em vez de a gente ficar buscando outros jogadores no mercado, o Maurício Lemos acabou enrolando a gente uma semana. Então a gente ficou uma semana ali, ó, sem fazer nada, só esperando a resposta do Maurício Lemos, e acabou que o jogador não veio, tá? Aí tá ali, ficou sem buscar outro nome na posição do mercado. Então, pra mim, o nome disso é amadorismo, tá bom? Até chegou a só conversar com outros jogadores, mas o foco total era no atleta do Galo. Então, cara, o Vasco acabou conversando com outros jogadores, mas o foco do Vasco nessa janela de transferência, a gente já viu que era Maurício Lemos. E por isso que o Vasco ficou esperando, uma semana, ficou esperando tantos dias aí, e acabou que o jogador só enrolou a gente, acabou não vindo. E esse foi o ponto aí final do porquê que o Luan Pérez e o Maurício Lemos não veio pro Vasco. Foi por esses assuntos. O Luan Pérez pediu 700 mil reais
ou 800 mil reais por mês. E o Maurício Lemos, a gente ficou esperando ele uma semana uma resposta. A gente acabou não buscando nenhum jogador por essa posição nesse tempo. E acabou que a janela sem referências fechou. A gente não trouxe ninguém por amadorismo, né? Porque a prioridade do Vasco era trazer um zagueiro desde o início da janela, tá bom? Então, é mais ou menos isso as informações do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo mais ou menos aí que a gente tá falando sobre o John Textor, sobre a nota do Pedrinho, sobre por que o Luan Pérez não veio, por que o Maurício Lemos não veio. Então tá aí, tá respondido pra vocês. Todo mundo tava perguntando por que esses jogadores não vieram. O Vasco tentou, mas os jogadores não quiseram vir. Um optou para jogar na Série B no Santos, o outro optou para ficar no banco de reserva no Atlético Mineiro. Coisas que, pô, não passam nem na minha cabeça uma parada dessa, tá? Enfim, acho que é isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Conto com o like, o seu compartilhamento, sua inscrição no nosso canal, que me ajuda pra caramba, tá bom? Então é isso. Um beijão de coração. Tenha um ótimo dia. Conto com a sua presença na nossa live mais tarde, tá bom? Então é isso. Muito obrigado de verdade. Tamo junto. Beijo no coração. E é nóis, rapaziada. Saudações vascaínas.